Vamos ver a coletiva e trocar uma ideia sobre o que falou Guto Ferreira? Vamos lá? Então, eu vou passar para a coletiva, dou uma parada e volto. Então, vai mandando o teu Pix, teu Superchat, vamos ouvir e ver e comentar Guto Ferreira na coletiva após vitória fundamental contra o Operário. Mari Becker é a primeira ESPN. Quando eu queria que você fizesse uma análise desse jogo, até quem mostra o comentarista na transmissão, ele falou que foi um jogo bem abaixo das duas equipes, e aí o Jader Senador... Eu não acho que o jogo foi bem abaixo, tá? Acho que foi um jogo disputado. Por poucos minutos, conseguiu fazer o gol que deu vitória pro Remo. E também, se falasse, já sabe alguma coisa sobre a situação do goleiro, né, do Rangel, o que ele teve, o que ele sentiu ali. Eu vou começar pelo Rangel, né? Quando é questões físicas, né, eu deixo que eles venham me trazer, e nunca você sabe de forma imediata. Com certeza foi um desconforto, algum desconforto, alguma queda que ele teve. A informação é: Rangel estará disponível contra o Paranaense, tá? Essa é a informação. Ali, e se eu não me engano, foi questão de coluna, então não sei avaliar, deixo. E só os craques têm problema de coluna. O médico depois veio e me fala o que teve que ser, eu não me meto, não. Em relação à pergunta sobre o jogo, né? A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. O Remo ganhou de uma equipe que há 3 meses não perdia em casa, tá? Isso faz muita diferença do entendimento dos adversários em relação ao Remo. O Remo voltou a ser esse time. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer. Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos. E acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então, nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso, né? Não impedimos todo o jogo, porque também acontece, mas tivemos os goleiros, os dois, em bons momentos, e outros a bola saiu, ou seja, nós conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, nós conseguimos controlar o time do Operário. Gente, Paulo, vou interromper às vezes para a gente comentar. Galera, ele falou uma coisa que você ouve eu falando há muito tempo. Você pode controlar uma partida sem a bola. Se é a sua estratégia, gostemos ou não, você pode fazer, entendeu? Eu acho até que o Remo não controlou tanto. Mas é aí que entra o que eu falo. O Remo hoje tem uma ideia. Esse cara implementou uma ideia no clube do Remo. Goste ou não. Nos momentos que nós tivemos a recuperação e tivemos conexões assertivas, nós chegamos com perigo. E se você avaliar a chance real de gol durante a partida, o Remo teve muito mais do que o Operário. O Operário teve chutes, né? Mas não teve um rebote, não teve. Nós tivemos um gol de impedimento, tivemos algumas situações de chegar frente ao goleiro, da bola que atravessou, enfim, e fizemos o gol no final. Quando o Operário subiu a pressão, nós tivemos um pouco de dificuldade, não só de conectar como... Eu vou ter que falar. Tem um treinador que enxerga o jogo, ele vê o jogo está ali gritando para ele e ele enxergando. E o Remo pode perder mesmo assim, mas ele viu. Foi exatamente isso que aconteceu, passando principalmente dos primeiros minutos do segundo tempo, e depois de 15 minutos do segundo, o Operário se entendeu naquela marcação-pressão e saiu. Tivemos dificuldade também de usar, de repente, o contra-ataque que a equipe tem como uma das forças. Que, para mim, é o que eu digo que, tecnicamente, alguns jogadores deveram hoje. O segundo tempo, nós mudamos um pouquinho, conseguimos
controlar, e o jogo ficou aí cá, com mais posse o Operário. A hora que eu fiz as trocas, eu dei mais gasto para a equipe, os meninos entraram bem, começaram a dar as estocadas. Concordo, acho que o Marrone não entrou tão bem. A nossa equipe cresceu, e aí nós tivemos uma chegada ali mais próxima, mas sem finalização em condição de gol. Eles a mesma coisa. E aí até que nós achamos o gol ali aos 44 e tivemos a força de segurar. Vitória importantíssima. Fundamental. E nesse momento, o que o Remo almeja, mais importante do que vencer jogando bonito, é vencer. Né? Não importa onde, muitos vieram aqui nesses últimos 3 meses, nos últimos 7 jogos, e não venceram. Exatamente. Nós estamos levando 3 pontos. Então, eu acho que isso que é o mais importante. E a estratégia foi para buscar. Que bom que nós conseguimos. Nós não. Principalmente os jogadores, pela disciplina. Estratégia. Alguém tinha uma estratégia. E esse alguém era o treinador do Remo. Pergunta de Paulo Machado, Vale Guto, novamente acertando nas mudanças. Faça sua avaliação de jogo. E agora, revisar o acesso? Eu acho que a avaliação do jogo eu acabei de fazer, né? Quanto à questão do acesso, nós falamos que a gente não tinha jogado atuado. Nós vencemos 2. Tem 8 partidas. Nós ainda estamos distante, dependendo do resultado do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, nós podemos estar, ao final da rodada, a 3 pontos do G4. Vocês mas viram? ainda estamos distante. Vocês viram o que eu falei? É isso. O Remo precisa olhar para quem está ali. Se diminuiu de 6 para 3, foi uma rodada boa. É uma rodada boa, gente. E vai pegar o Paranaense. Podemos estar a 5. Então, está no chão, muito trabalho. Não tem outro caminho. E seguir acreditando. A cada resultado que a gente consegue, independente, a gente se fortalece. É isso. E agora que o Baianão esteja saindo gente pelo ladrão e que a torcida possa nos empurrar no jogo. E ele deu o spoiler. Será no Baianão. Ele deu o spoiler. Infelizmente ou felizmente, enfim, será no Baianão. Ah, Paulo, mas era jogo pro Mangueirão. Sem dúvida. Mas será no Baianão. Ou quinta-feira. Pergunta de Tião, Diário do Pará. Você, quando chegou, tinha como objetivo primeiro chegar à população mínima contra o rebaixamento. Hoje nós conseguimos. Conquistar desse objetivo, o time fica mais leve para brigar pelo acesso? E a questão física, pesou para a quantidade de mudanças feitas na equipe? Assim, pode ser, mas tem times que pensam dessa maneira para depois pensar o salto maior. Confesso que dentro do grupo, eu estou há pouco mais de 10 dias, né? Eu nunca ouvi a questão que o grupo lutava pela permanência para depois lutar pelo acesso. Não é falta de humildade, não. É o pensamento de uma equipe que correu boa parte da competição dentro do G4. Ele repete isso o tempo todo. 3 meses do demônio. Então, esse sonho, ele pode ter dado uma enfraquecida durante a competição, mas ele vem se reforçando e se reatando a cada jogo que se consegue vencer. Galera, vai deixando mensagem. Eu já vi o Gaio aqui, o Navegantes, o Júpiter, membros do canal Gaio Júpiter. Eu vou responder todos vocês, tá? Eu estou vendo aqui, entendeu? Então, que bom que nós já cumprimos o objetivo. O torcedor vai ver, no mínimo, na Série B ano que vem o Remo, mas o que nós queremos é estar na Série A. Então, a gente não vai abrir mão do nosso sonho, não, e da nossa busca. Sonho, busca, é isso. Ele está falando tudo que o torcedor quer ouvir. Tem um amigo meu que está na live, inclusive, que ele falou assim, eu estou tão feliz, inclusive, de ainda, numa reta final de Série B, estar podendo sonhar com acesso. Ele está certo. Depois de tudo, principalmente. Poderia estar melhor? Lógico que poderia, mas esse cara aí renovou as esperanças. Tá? Difícil? Sim, desde o primeiro jogo. Muita gente duvidava também que a gente poderia ganhar esses 2 jogos. Ganhamos. Agora, nós temos que
sem empolgação, buscar ganhar o terceiro. Depois, na sequência, até chegar onde a gente quer. Pergunta de Michel Anderson, foi liberal. Guto, antes de você sair, a avaliação olha que você demorou muito para mexer no meio-campo. Olha, Quando alguém mexeu, perguntou isso. escolheu Pedro Castro, ao invés de jogadores que têm um poder ofensivo maior. Explique os motivos para essa decisão e também, se possível, explique suas escolhas iniciais, apresentando o Sábio, Natan e Panagiotti entre os titulares. Ah, o Sábio é muito prático. Quem jogou o campeonato todo foi o Sábio. O Jorge fez uma grande partida, mas o Sábio, na minha concepção, que eu via de fora, é um jogador que sempre deu conta do recado, que sempre produziu bem ali. E tem um detalhe, tá? Quem estava jogando ali era o Kaique. Então era um reserva. Então o Sávio dava essa tranquilidade também, tá? E o Jorge está mais de um ano sem jogar, gente. Calma. Bora ver agora ele falar. Boa pergunta, inclusive. O Kaique, na entrada natural do Reinaldo, pé esquerdo, fez um partidaço. Boa né? partida mesmo. Que partida. Ele e o Klaus fizeram um partidaço. Eles controlaram um ataque perigosíssimo. Boa partida. Jogadores difíceis de ser marcados no 1 contra 1, no jogo aéreo, no jogo pelo chão, e eles controlaram esses jogadores. Qual que é o outro? A entrada do Pedro Castro? Natan e Panagiotti. O Natan. O Natan entrou no intervalo do jogo passado, ele deu um volume e uma intensidade para a equipe fantástica. E ele dá o equilíbrio na ocupação do espaço. Eu prefiro o Luan, né? tá? Mas entendo. Na qualidade, uma outra vez pode ter um erro, mas quem que não tem? Todo mundo tem erros. O diabo da O importante é Tasmânia. que não se omite, Afoito. né? Mas bom. E os acertos deles são efetivos. E muito do crescimento Do cara. do nosso poder de marcação se deve a ele, se deve ao posicionamento da equipe, né? E isso é muito importante. A gente tem que pensar que futebol não é só ataque, não é só posse de bola. Muito pelo Eu contrário. não estou vendo, mas eu estou vendo aqui o Osias dizendo: o Jorge está mais um ano sem jogar, mas ele joga mais do que o Savete. Deve saber mais bola do que o treinador que conseguiu 2 vitórias, Osias. Com certeza. Tu deve ser muito safo jogando. Ai, ele é muito petulância. Tem estatísticas aí que são poucos os times que mantêm muita posse de bola que ganham o jogo. Você pegar aí um índice bastante alto das equipes que têm menos posse e acabam ganhando o jogo. Por quê? E aí você já vê, já vou deixar. O Remo voltará a ser esse time, tá? Brigador, lutador, menos posse, tentativa de ser mais letal. Porque tem mais espaço quando recuperam. E tem uma transição muito forte, que é uma característica do Remo. Faltou alguém? Pedro. Não, o Pan não, cara. Cara, a gente tem que entender que o Remo fez uma das grandes contratações. Esse cara jogou Copa do Mundo pela Grécia, gente. Ele não é qualquer jogador. E a Grécia, na Copa do Mundo do Brasil aqui, que foi quando ele jogou, não foi um mero participante, foi uma equipe que passou de fase, se eu não estiver errado. Também. Embora ele seja um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada e tal, e um jogador que ainda está num processo de adaptação, porque ele vem de um clima para outro clima totalmente diferente. Cara, ele é muito inteligente, ele joga com uma objetividade. Meu amigo, você falou, Guto. De execução de passes e não faz muita força para fechar espaço. Na hora de defender, ele fecha os espaços e consegue dar. Ele fez uma partida, a gente espera que ele cresça e possa nos ajudar muito. Os jogos eles vão aumentar o ritmo, a intensidade, a gente espera que ele cresça também nisso. Para mim é a questão. E eu tenho certeza que vai ser um jogador que vai ajudar bastante nessa reta final. Pronto, meu querido. Qualidade, o gol do impedimento ali, a pifada que ele deu, um toque na bola. É isso. Diferente. Enquanto uns estão no primeiro degrau, já está no quarto.
Pergunta do Chaves Remista. A estratégia de hoje, pressionando o operários e dificultando a saída de bola deles, foi o diferencial para o Grêmio vencer esse jogo? Eu não entendi. Ajudou bastante, né? E não é Não no entendi. jogo de hoje. Sempre que a gente estiver conseguindo impedir o adversário de jogar, e quando a gente tiver a bola conseguir se impor, né, a tendência é que a gente vença. Se a gente conseguir impedir eles de jogar, mas não conseguir se impor, a tendência é que empate. Agora, se a gente não conseguir impedir eles de jogar, tendência é de perder. Então, o futebol é um equilíbrio entre defesa e ataque.